vai falar então um pouco sobre esse método que é o OIA. O OIA ele é conhecido como método indutivo, que é contrário ao método dedutivo. Dedutivo é você partir de um pressuposto teu, você olhar para aquele texto bíblico e já dizer o que ele significa, dar uma resposta para ele a partir do que você imagina. Por exemplo, Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí esse é um versículo isolado que você pode deduzir que, olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você pode incorrer num grande risco, porque você acha que tudo é para o teu bem. Tudo vai ser ótimo para você. Então o trem-bala passou por cima do seu pé, é uma coisa positiva. Porque olha, ou Deus queria te ensinar alguma coisa, aquilo estava escrito, aquilo foi uma obra de Deus, era Deus que queria aquele sofrimento teu. Então é uma coisa muito complicada você deduzir uma coisa a partir desse versículo, por exemplo. Você está dizendo que tudo que Deus faz, ou tudo que acontece na tua vida, primeiro, partiu de Deus, e segundo, é para o teu bem, é porque Deus te ama. Quando, na verdade, se você analisar o contexto do texto, ele vai dizer coisas muito além disso. Então você vai ler o texto e você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles se tornem a imagem do Filho. Então isso significa que se você está sofrendo, por exemplo, ou qualquer coisa que aconteça na tua vida, é para que você se torne mais parecido com Jesus, em outras palavras. Portanto, você pensar o texto de maneira dedutiva, ou você ler ali e deduzir, ou inventar uma ideia daquele texto, você pode incorrer num risco muito grande, ok? Então a gente vai pensar um pouco como que funciona na prática esse método indutivo. Quando você fala de interpretação de texto, é bom você lembrar que existem duas escolas de interpretação de texto. Uma é da escola de Alexandria. Alexandria conseguiu formar no pensamento, trazer para o pensamento cristão o pensamento platônico e o pensamento do Heráclito, que era um filósofo, o pensamento grego então, e juntando o pensamento platônico de que o mundo das ideias é o mundo bom, é o mundo melhor, é o mundo espiritual, é o mundo metafísico, é o mundo... Lá estão as coisas boas, e que esse mundo aqui, o material, é imperfeito, é ruim, é negativo, não é bom, não é algo bom, nós estamos presos na nossa alma, presos no nosso corpo. Partindo dessas ideias e partindo da interpretação do Heráclito, que tinha interpretado os textos lá de Homero, Teogonia, tinha interpretado esses textos da filosofia grega para um método que ficou conhecido em Alexandria como um método alegórico. Inclusive os pais da igreja utilizaram desse método alegórico, alguns, claro, para interpretar a Bíblia. No método alegórico, eles partem do pressuposto assim: tudo que está escrito, na verdade, existe algo por trás. Você não pode ler o texto como ele está, um significado ali que não está claro, ou um significado no texto que é espiritual, que somente aqueles que estão sintonizados com Deus vão conseguir entender o texto. Ok? Então, nesse sentido, por isso que você vê os pregadores falando: Deus me deu uma palavra revelada em cima desse texto. Na verdade, o que eles estão dizendo é assim: eu interpretei o texto alegoricamente. Eu
figurativamente. Eu extraí do texto algo que saiu da minha cabeça e que veio na minha cabeça e que pode nem ser disso que o texto está falando, mas eu estou interpretando o texto a partir da minha própria ideia. Eu tive assim, um entendimento espiritual. Então, esse é um método muito usado nas nossas igrejas, que é o método alegórico. Quais os problemas do método alegórico? Os problemas do método alegórico é porque você necessariamente vai interpretar o texto a partir da tua realidade. Você vai fazer aquilo que os teólogos chamam de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico. Você vai trazer ele para os dias de hoje, porque a hermenêutica ela explica o texto para os dias de hoje. Explica os textos para os dias de hoje. Você vai trazer ele para os dias de hoje a partir de você mesmo, a partir das tuas próprias ideias. E você corre um grande risco, porque as tuas ideias podem não ser aquilo que o texto está dizendo. Agora existia uma outra escola, uma escola de Antioquia, que era uma escola que veio depois e que veio contraponto a essa escola de Alexandria. E essa escola de Antioquia claramente vai influenciar os reformadores, porque eles vão interpretar o texto a partir do próprio texto. Vão tentar interpretar o texto a partir daquilo que o texto significou para os primeiros ouvintes. Porque o texto, para você poder compreender um texto escrito há mais de 2.500 anos, por exemplo, você precisa necessariamente tentar entender o que aquele texto significou para os primeiros ouvintes, as pessoas que estavam ouvindo, ou o escritor, quando está escrevendo para um público específico, para aquelas pessoas específicas, o que é que o autor está querendo dizer, o que é que aquele autor está dizendo para aquelas primeiras pessoas. A partir dessa escola de Antioquia, você vai ter uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. Você vai olhar para o texto e tentar entender o seu sentido real. Aquele texto é o quê? É uma poesia? É uma parábola? É uma narrativa? É uma novela? E a Bíblia ela está repleta, ela tem todos aquilo que nós chamamos de gêneros literários. Ele tem narrativa, ele tem novela, ele tem tramas, ele tem profecias, ele tem textos que são poemas, tem canções, ele tem um leque com todos os gêneros literários que você pode ter. Portanto, você, ao se aproximar daquele texto, precisa ter a certeza do que aquele texto realmente quer dizer, para você não gerar nenhum tipo de confusão, como geralmente nós costumamos gerar nas interpretações bíblicas, ok? Então, quando nós lemos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, quando lemos a parábola do filho pródigo, do irmão mais velho e do irmão mais novo, geralmente nós estamos dizendo aí que muita gente pode pregar de vários sentidos. Quem é o irmão mais velho? Você pode dizer que o irmão mais velho é aquele irmão que está há muito tempo na igreja, e que o filho mais novo é aquele jovem que saiu da igreja. Pode ser uma boa alegoria. Acho que ela nem fere, ela não chega a se tornar uma heresia no sentido assim de ser algo negativo. Você está interpretando, veja bem, você está interpretando a partir da tua realidade. O filho pródigo é o cara que saiu da casa do pai. Qual que é a casa do pai? É a igreja. Então o cara saiu da casa do pai, foi para o mundo, lá no mundo ele fez as coisas do mundo e depois voltou. Mas
O que é que o texto está dizendo? O texto, na verdade, está dizendo assim, que o filho mais velho é Israel. Por quê? O texto é escrito para quem? Escrito para o povo judeu. Por que está escrito para o povo judeu? Porque quer mostrar que o Pai, que Jesus apresenta a Deus como Pai, o Pai agora está dando a oportunidade de voltar para casa aqueles filhos que são os filhos pródigos, aqueles filhos que estavam naquelas outras nações, além da nação de Israel. Está dizendo, olha, agora o Evangelho, a palavra de Deus é universal, é para eles também, eu quero alcançar eles. Vocês foram chamados porque eu queria toda a nação. Em Abraão seria bendita todas as nações na terra, não só vocês. Vocês estão ficando o filho mais velho, e agora eu quero os filhos pródigos, os filhos que estão fora. É para eles que eu vim para os pecadores, eu vim para esses filhos. Então é nesse sentido que está se construindo o texto. Você precisa levar em conta essas coisas, precisa levar em conta não a tua interpretação da tua cabeça, mas o que o texto significou para os primeiros ouvintes. Não só o que o texto significou para os primeiros ouvintes, mas o que aquele texto, na sua completude, na sua plenitude, onde começa, onde termina esse texto. Você não pode isolar partes do texto ao seu bem entender, porque senão você vai interpretar Romanos 8:28, por exemplo, e diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, mas nem tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido humano falando. Com certeza Deus tem um propósito por trás disso, com certeza Deus tem. E nós tentamos encontrar explicações, sentido, naquilo que nós não vamos encontrar. Porque qual é o propósito real de Deus? É nos transformarmos à imagem do seu Filho. Nos transformarmos à imagem do seu Filho. Deus não tem assim todos os detalhes da tua vida escrito como nós geralmente imaginamos. Não, quem acredita nisso é o Espiritismo. O Espiritismo acredita que todo mundo tem um karma e o Espiritismo acredita que está tudo escrito. Está tudo escrito. No cristianismo nós não acreditamos nisso. No cristianismo as pessoas são protagonistas. Nem tudo que acontece na tua vida acontece porque Deus mandou ou porque Deus queria que você sofresse aquilo. Não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós nos transformamos conforme a imagem do seu Filho Jesus, versículo 29, porque nós precisamos estudar o texto a partir do que o texto significou para os primeiros ouvintes, mas também precisamos entender o contexto inteiro do texto. Muito bem. Agora que você já entendeu por que nós vamos estudar o texto a partir do método OIA, observação, interpretação e aplicação do texto na nossa vida, então nós vamos começar com a primeira parte, observação.